João Pedro Fragoso, Jornal Globo. O presidente Rodolfo Landim falou sobre a sua passagem na França, o Marcos Braz também, eles enfatizaram que você foi bem lá. Eu queria entender como é que você enxerga isso, como é que você vê a sua passagem na França, se você acha que você realmente foi bem, porque algumas pessoas falaram que você não foi bem na França. Eu queria entender também como você vê essa sua volta para o Flamengo, como é que você volta? Na verdade, falaram em frustração, né? É uma coisa que eu acho que não tive frustração, até porque fizemos grandes coisas lá em Marseille. Eu, em números de gols e participações, foi o melhor momento da minha carreira, onde eu tive a oportunidade de fazer 13 gols e dar 10 assistências. Acabando a temporada, classificando o time para a Champions League, podendo contribuir bastante, acabando a temporada como um dos principais jogadores do elenco. Então eu não vejo frustração nenhuma, eu vejo que eu fui bem, mas infelizmente acabou de eu não ter um bom convívio com o treinador que chegou e optei por seguir minha vida de uma outra forma. Então, quando fala de frustração, é até uma coisa que eu acho que as pessoas que estão falando isso não acompanharam direito assim, a minha passagem lá. Até entendo, porque também o campeonato francês começou a passar aqui agora, né? Então, de repente, não viro direito. Mas não fico chateado com isso, não. Porque eu sei o que fiz lá e os números estão aí. Os números não mentem. Gerson, aqui, Pedro Torre, ESPN, tudo bem? Até na esteira da pergunta dele, muito dessas críticas falam também do jogador brasileiro que ainda é novo, vai para a Europa e deveria, em vez de voltar para o Brasil na idade que você tem, de 25, 26 anos, buscar outros centros por lá em vez de voltar para o Brasil. Aí eu queria falar, que você falasse, na verdade, um pouco dessa escolha legítima que um jogador pode ter de voltar para o Brasil, do clube do coração, mesmo no auge. Você falasse dessa legitimidade, dessa sua escolha de voltar para um clube estruturado e de ir para o Maracanã 4 horas, de querer ser feliz, como você pode estar fazendo agora. Na verdade, eu nem tinha conversado isso ainda com o meu assessor ali, mas eu acho que nós mesmo, brasileiros, erramos muito nesse sentido. Porque nós temos sempre praticamente os melhores jogadores, onde ajudamos muito os europeus com isso, cedendo nossos jogadores para lá. E nós mesmos criticamos o nosso futebol, onde a gente tinha que fazer do nosso futebol uma elite. Pensa, a gente tem os melhores jogadores, praticamente. Tem claro que existe muitos jogadores bons lá também, mas a gente critica o nosso futebol, sempre fala que se voltar para o Brasil é um tiro no pé, onde a gente dá força para eles lá, falar o que nós mesmos falamos, mal do nosso país, mal do nosso futebol, onde na verdade eu acho, pensando assim por mim, agora eu estou falando por mim, que o nosso futebol tinha que ser uma elite. Tinha que ser uma elite. Pelos jogadores que temos, é só parar para pensar. O campeonato. Olha o campeonato, quantos clubes tem, como os jogos são difíceis. É difícil você ir num jogo e ganhar de 7-0, 5-0. Na Europa eu vejo direto acontecendo isso. Vem jogar aqui no Brasil, é 2-1, 1-0. Então acho que, eu falando por mim, como ser humano, a gente tem que parar um pouco para pensar nesse sentido. Nós mesmos brasileiros acabamos batendo no nosso esporte, nos nossos jogadores, no nosso campeonato, onde agrega muitas coisas, como nós jogadores, né, que trabalhamos, vocês também como repórter. Acho que a gente tinha que dar mais moral para o nosso país, parar um pouco de pensar no país dos outros, pensar mais no nosso, que a gente cresceria muito mais.